Oitavo episódio, último da temporada, e com tema, pessoal, sobre espiritualidade. Agora é muito importante a gente iniciar esse tema e desconstruir que se trata de um tema sobre religião, não é isso. Até eu gosto muito de um filósofo quando ele cita a origem da palavra religião vem do religare. E ele fala e afirma assim: como que eu vou religar algo que nunca foi desligado? Portanto, pessoal, nós, enquanto seres divinos, espirituais, nunca fomos desligados da fonte. Como que a gente pode desligar, por exemplo, um rio que corre, né, pelas suas margens, lá da nascente? Se ficar desligado da nascente, ele não tem como percorrer as margens que ele percorre. Então esse é um ponto muito importante. A espiritualidade transcende esse aspecto do formal, da religião, dos ritos, dos dogmas, né? O que é importante a gente observar? E a gente percebeu isso muito claramente na pandemia. Em muitos momentos, as pessoas estavam sem saber o que fazer. Não tinha mais a previsibilidade ou as informações do que seria, do que aconteceria em torno de todo o evento do Covid. As pessoas desconheciam de verdade qual era o efeito daquele vírus. Portanto, em muitos momentos eles se apegavam a algo maior, a esse desconhecido. Essa questão da espiritualidade ficou muito presente nas empresas. Essas organizações começaram a lançar mão de várias práticas, várias técnicas que buscavam respostas em locais não conhecidos. Talvez até algumas pessoas chamando de intuição, de inspiração, seja o que for, mas algo que transcendia a capacidade deles enquanto inteligência, enquanto mente, né? Até porque eu brinco falando que muitas vezes a mente mente. Né? E você ter essa conexão com essa inteligência maior, você traz desse ilimitado, desse abstrato, muitas das boas soluções. Se a gente olhar historicamente para as invenções, pessoal, a gente observa o quanto de inspiração as pessoas tiveram ali e às vezes do nada, de uma coincidência, de somar determinados elementos, se formava um terceiro que aparentemente aconteceu do acaso. Será mesmo, pessoal, que existe esse acaso? Como é que fica a sincronicidade das coisas? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu dei sorte de encontrar algo. Será mesmo? E aí, nesse aspecto da espiritualidade, quando você se dirige para esse lugar, nesse universo, tudo está interconectado. Então, muitas vezes, o que você está buscando nesse mundo das ideias, do abstrato, um outro já tem como solução. E aí começa a gerar essas conexões invisíveis, e que no meu entendimento é sim orquestrado por uma inteligência mais sábia e maior do que a gente possa inclusive perceber ou ter clareza. O que você acha sobre isso, Henrique? Essa questão da espiritualidade, como é ela para você? Primeiro que é uma honra estar com uma pessoa que trabalha e vive esse tema da espiritualidade, não só na sua prática, como nas organizações, como todo o processo, né? Eu me considero um praticante, digamos assim, né, da espiritualidade nos meus processos de meditação, nos meus processos de conexão comigo mesmo, com uma força que me guia, com uma força que me orienta nesse processo. Já no mundo organizacional, né, o que eu tenho procurado trabalhar como espiritualidade é não só o respeito que cada um tem um pelo outro, pelo que o outro pensa, pelo que o outro acredita, pelo que o outro processa, mas é uma conexão consigo, com o outro e com essa inteligência que surge a partir disso tudo, né? Então, para mim, a espiritualidade tem muita relação com presença. Por exemplo, quanto mais presente eu estiver, mais no espiritual eu estou, né? Vamos lembrar daqueles paradoxos que a gente conversa, né? Às vezes a gente acha que, nossa, o espiritual é algo acima, não tem nada a ver com a realidade. Para mim é esse paradoxo lindo também. Quanto mais presente, mais espiritual. Quanto mais eu me conecto e construo algo com o outro nessa presença,
mais espiritualidade. Então, o quanto, por exemplo, você consegue estar com a sua equipe aprendendo algo junto, se colocando a sua vulnerabilidade, colocando sua inteireza. Para mim, isso é algo profundamente espiritual, né? Então, para mim, o espiritual tem muita conexão com estar presente, com você se colocar presente, estar junto com as pessoas, construir algo junto. E aí, um processo de meditação, para mim, é profundamente espiritual. Perfeito, Henrique. Inclusive, esse estado de presença, pessoal, ele vem acolhendo uma intenção em torno dele. Isso é muito importante, porque essa intenção é que faz movimentar todo esse momento presente do agora. Qual a intenção que você tem em juntar as pessoas nesse estado de presença, né? E essa intenção, pessoal, dentro desse aspecto da espiritualidade, tem aí uma cola, tem um amálgama importantíssimo que a gente vivencia a espiritualidade nesse sentimento, que é o sentimento do amor. É muito importante a gente trazer esse tema de espiritualidade para as empresas, somando esse elemento que tem um grande valor. Porque, pessoal, as empresas elas existem para poder realizar algo para alguém, para poder beneficiar os seus clientes e as pessoas que usufruem dela, e também para a sociedade no geral. Elas vivem, a existência delas é para poder fazer esse provimento. E esse provimento ele está muito respaldado por esse dar, por esse amor, por esse ofertar. Então, o que é muito importante, que seria uma dica aí para manifestar a espiritualidade dentro das empresas? É você se guiar nessa questão do amor. E é muito importante perceber que antes mesmo do amor ao outro, é o amor a si mesmo. É o auto-amor. Porque eu não tenho como ofertar para o outro, pessoal, o que eu não tenho para mim. Isso é importante observar isso. Uma vez eu estava comentando num grupo que a gente precisa dar ao outro o que a gente tem e que nos... a palavra sobra não é muito... Mas o que a gente tem em abundância, o que a gente tem a mais do que a gente necessita, né? Porque se a gente ofertar para o outro o que a gente não tem nem para a gente, ou que vai nos fazer falta, você não está cumprindo aí o amor próprio, né? E o amor é a grande mola mestre desse tema da espiritualidade. Seja ele para com você, inicialmente, e aí poder expandir para o outro, para o ambiente da onde você convive. E aí tem a ver com compaixão, com empatia. A compaixão, pessoal, é exatamente a manifestação do amor na dificuldade do outro. A gente olhar para isso e contribuir, somar o que nele não está presente e que de repente na gente faz parte, compõe, né? A empatia de poder perceber o outro pelo olhar dele, pela necessidade dele e não pela nossa, né? O Moreno ali do psicodrama, ele fala muito isso, né? Olhar, eu coloco o olho do outro em mim e o meu no outro, e aí eu posso enxergar o outro sobre os olhos dele e não sobre os meus. Então, esse ponto é muito importante da espiritualidade nessa manifestação maior do amor, porque a gente começa a entender que as pessoas, enquanto aqui nessa fase humana, elas têm suas limitações, elas têm suas dificuldades, elas estão em estágios diferentes, mas quando a gente olha elas sobre a ótica de algo maior, dessa espiritualidade, dessa essência maior, somos efetivamente todos iguais, porque a nossa origem é a mesma. A origem das águas ali nas nascentes, elas são as mesmas, apesar de em algum momento ela estar manifestada de forma diferente. Eu pergunto para vocês, por exemplo, só para ficar clara essa analogia, né? Você tomaria um copo de água do rio Tietê na cidade de São Paulo? Você tomaria um copo de água do rio Tietê lá na nascente? É muito provável que vocês afirmaram que não tomariam essa água da cidade de São Paulo. E é muito natural você tomar dentro da nascente.
que é a água pura, a água límpida. O que eu quero falar com isso, pessoal, que a água da cidade de São Paulo é a mesma água da nascente do rio Tietê. É H2O, a composição química. Mas existe uma diferença. A água da nascente é só água. A água da cidade de São Paulo, no trajeto do rio, se colocou muita coisa ali dentro que não é água. Portanto, pessoal, quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando que na origem somos todos iguais. Somos todos com capacidade limitada. Agora, na nossa manifestação, por conta de sistemas de crença, por conta de um monte de coisa que a gente aprendeu durante a nossa vida e às vezes legados das nossas heranças, né, familiares, do meio que a gente conviveu, né, a gente começou a se limitar nessa capacidade infinita que a gente possui. Portanto, pessoal, a espiritualidade praticada é voltar a essa origem, é voltar a essa essência, como o Henrique falou, né? Uma das práticas de meditação. O que seria essa prática, pessoal? É você contemplar em você esse absoluto, essa origem, essa nascente. Esse é um ponto fundamental, porque ali você efetivamente conecta com uma força muito maior, ilimitada e poderosa que já existe na sua essência. É por aí, Henrique. Muito bom, cara. Me tira uma curiosidade, né, diante de tudo isso, né? Você que já conduziu organizações, como é que nesse período você contribuiu para que a organização ela fosse mais espiritual, ela pudesse trabalhar a sua espiritualidade, a sua alma nesse processo todo? Então, algumas práticas elas são muito importantes que sejam integradas na cultura da organização. Na época da pandemia, eu me recordo que uma das providências, primeira providência que eu fiz foi estabelecer uma reunião toda sexta-feira, final da tarde, com todo mundo de câmera aberta e conectada, e ali trazer temas que transcendiam aquele momento tão desafiador para a vida das pessoas. E naquele momento, pessoal, a gente fazia práticas de respiração, algumas práticas de atenção plena, algumas práticas que poderia remeter, né, e fechar os nossos 5 sentidos, o nosso olhar, o nosso perceber, para a realidade ali manifestada, para que a gente pudesse enxergar uma realidade maior, ilimitada e com mais poder do que aquilo que estava ali restrito e manifestado naquele momento. Nesse momento, pessoal, a gente entra numa frequência muito superior à que naturalmente existe no mundo moderno. Eu acredito que, inclusive, é uma boa prática espiritual, sabe, Henrique? É você buscar conectar com frequências um pouco mais elevadas, porque não tem como manter a motivação, pessoal, depois de assistir um jornal na televisão ou ler uma revista de fofoca. Não existe essa possibilidade. Agora, nós vivemos no mesmo mundo que existem uma série de ações e reações. O mesmo mundo que a pessoa vive de violência, de ausências, de faltas, existem outras pessoas que vivem a abundância, a alegria. Isso não tem a ver com bens materiais. Porque eu tenho a felicidade muitas vezes instalada lá no campo, numa pessoa que é simples, e eu não tenho essa felicidade instalada numa casa luxuosa à beira do mar. Então é importante, pessoal, que observar que a espiritualidade na prática do dia a dia das organizações é efetivamente você trazer ações e dinâmicas que possam transcender o que você consegue enxergar pelos 5 sentidos. Algo maior, algo que transborde aquele momento que é fenomênico. Porque o que é eterno, pessoal, é a nossa essência divina. O que é transitório é a nossa essência humana. Porque necessariamente, pessoal, a matéria tem um fim. Ela tem um início, um crescimento e uma morte. Necessariamente. Ela tem um prazo limitado. Agora, o que transcende a matéria não é algo impermanente. É algo eterno. É algo que transcende o tempo e o espaço.
Assim eu acredito, assim eu creio, e assim eu percebo que as organizações que lidam com esse tema interno, elas são mais leves e elas têm uma inteligência emocional mais acurada. Até porque elas sabem que aquelas organizações, as pessoas que estão lá dentro, são transitórias, mas que a organização, ela sim pode se eternizar pela sucessão de pessoas motivadas e estimuladas dentro de um mesmo propósito, que a gente falou no episódio passado. Muito bom. Então, espiritualidade tem relação, né, com acessar outros sentidos, acessar outras possibilidades, acessar outras inteligências, né, que a gente geralmente não acessa no dia a dia. Então, é possibilitar essas práticas para os colaboradores, para a sua equipe, né, possibilitar esses encontros e esses processos. E aí me veio uma coisa muito interessante que eu queria te ouvir um pouco também, Ricardo, que é assim, ó, o quanto que você praticar a espiritualidade no seu dia a dia, né, o quanto que isso possibilita não só a presença, mas possibilita que o novo possa surgir, né? E principalmente a abundância pode surgir. Então, o que eu tenho percebido, me fez faz sentido, é que se você pratica a espiritualidade, você começa a enxergar a abundância no mundo. O que é a abundância? A abundância não tem a ver com dinheiro, gente. A abundância não tem a ver com ter riqueza, ser rico ou não ser rico. A abundância tem a ver com você enxergar possibilidades, você enxergar, você olhar para a situação e falar, cara, existe beleza aqui. Então, o que me dá a sensação é que quando você acessa essas outras inteligências, acessa esses outros lugares, você começa a enxergar a beleza em diferentes situações, até aquela situação que está muito difícil, você consegue enxergar beleza, né? Então você consegue enxergar beleza naquela situação que está muito complexa, você consegue enxergar possibilidades numa situação que está muito complexa. E aí eu brinco, eu falo isso muito, muito, né, para algumas pessoas próximas de mim, que a abundância, você pode ter uma pessoa, por exemplo, e eu já conheci, né, enfim, conheço algumas, converso, moradores de rua que são extremamente muito mais abundantes do que eu. Muito mais abundantes do que eu. Porque quando eu tenho uma dificuldade, quando eu vejo que tem uma possibilidade de que não vai de acordo talvez com o meu controle, ou de escassez, ou que acho que possa faltar algo, eu já entro nesse olhar da escassez. Mas aquela pessoa que ela está na espiritualidade, a minha sensação é que ela consegue enxergar beleza e possibilidades e riqueza em diversas situações. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: vida simples, pensamento elevado. Isso, pessoal, quando a gente pratica no dia a dia, a gente transcende o medo. E a espiritualidade nos tira desse medo, porque leva para uma vida abundante onde você não tem a falta, porque você percebe conectado com essa coisa maior que passa a ocorrer de forma natural no seu dia a dia. Eu tenho certeza que em muitos momentos da vida que você enfrentou algum desafio, onde você se viu tão pequeno diante do desafio, algo aconteceu que aquele desafio você superou. Esse algo que é maior do que você é a espiritualidade presente, intervindo e te apoiando. E eu percebo, sabe, Henrique, eu coloquei isso lá no livro que eu lancei em 2017, que a oração, pessoal, é um veículo poderosíssimo para que você se conecta com essa força maior. Porque muitas vezes a gente se encontra limitado em algum tipo de decisão, solução, alguma coisa. Quando nós entramos no estado de oração, quando a gente entra numa meditação e se conecta com esse algo maior, vem muitas respostas, muitas inspirações que no estado olhando para o dia a dia, para a matéria e tal, você não conseguiria obter essa compreensão. Então a espiritualidade traz para você muita compreensão e muita aceitação do dia a dia do que é. E Ricardo, por que você acredita que a gente está terminando o nosso último episódio? Por que esse tema? Por que você acredita que a gente fechou com esse tema a nossa primeira temporada do Executivo no Divã?
Eu acredito que a cada dia que passa, na complexidade que a gente vive, não há como descartar esse tema tão presente, tão relevante nos nossos dias. Eu percebo, inclusive, que depois da pandemia, muitas pessoas se voltaram para esse tema. Por quê? Porque se viram totalmente impotentes e incapazes diante de uma situação incompreensiva aos olhos humanos, à medicina, a várias situações. E aí, pessoal, quando você percebe que não existe uma solução conhecida, é natural que você vai ao encontro de algo maior, é natural que você busque as soluções dentro do que transcende a nossa inteligência humana. Muito, muito bom. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa primeira temporada do Executivo no Divã. Foi um prazer estar com vocês nesses 8 episódios, onde a gente percorreu temas que a gente acredita, pela nossa vivência de um psicólogo e um executivo, um administrador, que são temas que fazem a diferença na sua jornada. Não só como executivo, mas como ser humano, e vai fazer diferença na vida das pessoas que estiverem junto com vocês, porque são temas que, na verdade, já orientam, já muitas vezes orientam inconscientemente o nosso dia a dia, a nossa ação, o nosso resultado, o nosso bem-estar. Então, para ir fechando, Ricardo, quais são aí suas últimas palavras dessa primeira temporada do Executivo no Divã? Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam aí esse episódio. Agradecer em especial também esse grande parceiro, Henrique Santana, do qual eu tenho uma admiração profunda pelo conhecimento e pelo ser humano que ele é e pela entrega que ele faz a tantas organizações que se transformam e se eternizam aí ao longo do caminho, cumprindo a missão de fazer o bem dentro dessa sociedade, dessa humanidade. Gratidão, Henrique. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo, também pelo convite. É importante, ó, falei de coragem, convites, etc. Ó, esse camarada aí fazendo isso mais uma vez. Obrigado por essa primeira temporada. Obrigado pelo apoio. Já te falei 1000 vezes que você é um irmão e que muitos dos meus passos e minhas coragens, empurrões que eu tive saudáveis e necessários, foi você que deu. Gratidão imensa. Espero que a gente tenha contribuído com as suas reflexões, espero que a gente tenha contribuído aí com o teu processo de liderança, de desenvolvimento, de executivo, de pessoas que estão se tornando executivos também, líderes. Qualquer coisa, gente, comentários, dicas, sugestões para as próximas temporadas, a gente está super aberto. Então estamos à disposição, estamos junto. É isso. Primeira temporada realizada com sucesso. Valeu, amigo. Valeu, querido. Tamo junto. Obrigado. Executivo no Divã, primeira temporada. Valeu, pessoal.